Você é livre, ou ainda vive como escravo, e ainda não percebeu. Nesta palestra profunda, Neville Goddard nos conduz a uma verdade desconcertante. A imaginação não apenas sugere, ela cria a realidade, o tempo todo. Aqui você vai entender por que todos nascem escravos, como a Bíblia revela esse mistério de forma simbólica, e como a consciência desperta pode romper qualquer corrente, material ou espiritual. Prepare-se para uma mudança radical de percepção. Nada aqui é teoria. É experiência. É libertação. Primeiramente, gostaria de receber suas cartas. Tenho duas esta noite que acredito que irão emocioná-los, uma de um cavalheiro, ele está aqui, e outra de uma senhora, que está aqui. A dele se encaixa perfeitamente em um aspecto do que quero discutir esta noite, e a dela, no outro. Pedi que compartilhassem suas experiências comigo porque elas encorajam a todos. Eu, pessoalmente, não preciso de encorajamento, já vivenciei as Escrituras. Mas todos que não vivenciaram as Escrituras precisam de encorajamento. Então, vamos começar, antes de tudo, com a história dele. Eu afirmo que imaginar cria a realidade, e falo sério. O homem deve viver como se fosse verdade, exatamente como se fosse verdade, não importa o que seja, a coisa mais incrível do mundo, como se fosse verdade. E se ele for fiel a essa premissa e viver nesse estado, isso se concretizará. Disso eu estou convencido e sei por experiência própria. Mas ouvir isso de quem vem aqui e me conta suas histórias. Então, aqui está a história dele. Ele disse. Sentado em um escritório, eu estava entediado e pensei que certamente deveria haver uma maneira mais agradável de ganhar o dobro do que ganho, com certeza. Então, decidi ali mesmo que ganharia o dobro do que ganho agora. Fiz isso por alguns dias, e depois de alguns dias, como nada havia mudado no meu mundo, comecei a me perguntar se isso estava certo. Bem, lembrando-me da minha decisão, parei imediatamente e reencenei a cena, sem me perguntar o que faria. Não especifiquei qual seria o trabalho, apenas que ganharia o dobro do que ganhava antes. 2 semanas depois, um homem que eu conhecia há 3 anos e com quem me encontrava semanalmente. De repente, começou a insistir para que eu fosse trabalhar para ele. Ele nunca tinha feito isso antes. Foi insistente, quando mencionou o salário, era exatamente o dobro do que eu ganhava. Então, trabalhei para ele. Enquanto trabalhava, pensei novamente. Agora que isso funcionou. Por que eu deveria trabalhar? Por que não ter uma renda suficiente para suprir todas as minhas necessidades sem precisar desse tal trabalho? Então, foi isso que eu fiz. Imaginei que fui até minha caixa de correio e peguei as cartas. Havia as coisas de sempre, correspondências, contas e tal. Mas vi um envelope desconhecido. No caminho de volta, simplesmente parei, abracei e toquei as árvores que tanto amo. Aí abri o envelope e encontrei um cheque com o valor que eu achava que precisaria para um longo período sem trabalhar. Depois, vi no meu extrato bancário que o valor era igual ao que eu já tinha. E foi isso que eu fiz. Mas fiz isso todas as noites antes de dormir. Bem, 2 semanas depois, sem ver nenhum sinal disso, pensei. Será que estou ficando louco? Quer dizer, isso pode ser uma completa bobagem, e então ele me disse em uma parte, como eu pensei que você estivesse. Bem, ele não foi o único que pensou que eu era louco. Ele não foi o único que pensou que aquele que despertou para as Escrituras era louco. Você lê isso em 10 de João, quando alguém declara: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para ressuscitá-la. Então disseram os que ouviram: por que devemos ouvi-lo? Ele está possuído por um demônio e é louco, por que ouvi-lo? Versículos 18, 19. Leia em 10 de João. Ele é louco, por que ouvi-lo? Bem, em Nova York, em 1939, na Rua 49, havia uma pequena livraria e eu ia lá diariamente, folheava os livros e passava horas lá. Eu adorava as 2 senhorinhas que a administravam.
Elas já eram bem idosas. E elas tiraram uma foto enorme minha e a colocaram na vitrine. Eu não tinha livros na época, mas era uma livraria, então eles simplesmente colocaram o quadro na vitrine. Não havia nenhum motivo específico, mas eles queriam colocar o quadro na vitrine. Eu cheguei. Quando cheguei, duas senhoras estavam na rua olhando pela vitrine, e uma disse para a outra: "Você sabe quem ele é?" Essa era uma prima ou irmã, ou alguém que estava visitando, mas não era parente, e ela disse que não. "Bem, ele é o místico maluco da Rua 47. Você deveria ouvi-lo." Disse a outra, e eu estava logo atrás delas, ouvindo. "Você deveria ouvi-lo. Sabe o que ele diz às pessoas? Sua consciência é Deus. Você diz eu sou, e ele diz, isso é Deus. Consegue imaginar?" Disse uma para a outra. E então ela disse: "Ele também diz que imaginar cria a realidade. Não é a coisa mais absurda do mundo? Você precisa ir ouvi-lo alguma noite." Bem, foi isso, lá em 1939. Então, nesse pequeno à parte, ele disse: "Como eu pensei que você estivesse louco." Mas, 2 semanas depois de fazer isso noite após noite, e então desistir, encontrei-me com um amigo que conheci meses atrás. Era um querido amigo de longa data, e eu compareci ao encontro, fui visitá-lo e passei alguns dias com ele. Enquanto eu estava lá, ele tinha acabado de herdar uma quantia de dinheiro de um parente desconhecido e insistiu para que eu aceitasse o valor que eu tinha visto, e eu aceitei. Era exatamente a quantia que eu tinha visto na minha conta. Ele insistiu, então eu aceitei. Agora, aqui estou eu, fazendo as coisas que sempre quis fazer na vida, sem esforço, aproveitando cada momento, na praia, fazendo todas essas coisas. Sem ter que trabalhar. E alguém me liga, alguém que eu nunca tinha visto, e me pede para ir trabalhar para ele. Bem, eu disse que estava gostando tanto da vida que estava vivendo que não queria trabalhar para ninguém. Mas ele foi tão persistente que insistiu que eu iria. Ele também me incentivou a levar alguns dos meus trabalhos. Pensei: bem, vou levar. Vou levar os trabalhos agora. Então, naquele dia, fui vê-lo com alguns dos meus trabalhos. Não tenho a menor ideia do que ele faz. Não sei se ele é artista, se trabalha neste departamento, naquele departamento ou o quê. Mas ele disse em sua carta. Ele me pediu para levar alguns dos meus trabalhos, então eu os levei. Ele estava mais entusiasmado do que nunca em me contratar e me disse: "Quero mostrar agora mesmo. Não apenas mostrar seu trabalho, mas quero mostrá-lo ao meu principal cliente." Então, fomos imediatamente ver o principal cliente. Quando entrei naquele lugar, soube imediatamente que já havia estado ali antes. O painel da parede em que me encostei. Eu já havia estado ali antes. Não sei se fisicamente, mas já estive ali antes. A janela pela qual olhei era exatamente a mesma janela pela qual olhei, não no meu corpo físico, mas olhei através dela. A árvore ou a planta, ele usou a palavra planta ou árvore. Acho que era árvore porque, sem dúvida, ele é um artista de algum tipo, mas ele disse: "A planta que vi era exatamente a mesma planta que eu tinha visto." Tudo estava perfeito como eu tinha visto, mas não fisicamente. O homem em si era o homem que eu vi. Aceitei o emprego e agora converso diariamente com aquele homem naquele escritório, naquela sala com painéis, olhando para aquela mesma planta através daquela mesma janela. Então, quando voltei, lembrei-me, e esta é a grande lição que aprendi, de que, sentado à minha mesa um dia, minha mente divagou e, em minha imaginação, vaguei até aquele escritório e olhei pela janela. Vi aquele homem, vi aquela planta, vi tudo. Agora, esta é a minha conclusão, e a imaginação cria a realidade da maneira mais determinada e definitiva que o homem poderia imaginar. Não é apenas o ato intencional de imaginar que o faz, o homem vive segundo esse princípio a cada instante. A cada momento, ele vive segundo esse princípio, quer saiba disso ou não, quer se importe em saber disso ou não.
Quer acredite nisso ou queira acreditar nisso, ele não pode evitar este princípio de que a imaginação cria a realidade. E não é apenas o ato intencional de imaginar, mas todo o ato de imaginar, pois eu não fiz isso intencionalmente. Então ele disse: Tenho uma planta crescendo na minha sala de estar. É a coisa mais exuberante que você pode imaginar, e todos os viveiristas me dizem que ela simplesmente não consegue, que não pode prosperar nessas condições. Por que ela está prosperando? Eu simplesmente usei minha imaginação e a vi prosperando, e aqui está ela, simplesmente tomando conta da sala de estar, e todos os viveiristas me dizendo que ela não conseguiria. Bem, se há evidências para algo, o que você ou eu pensamos sobre o assunto não importa. Que diferença faz o que qualquer pessoa pensa se eu apresento as evidências? Bem, aqui estão as evidências. Bem, não tenho palavras para agradecer a ele por aquela carta. Essas histórias celestiais que posso compartilhar com vocês. Ele não precisa me encorajar, eu garanto, eu sei disso, eu sei por experiência própria. Não importa o que um homem tenha feito, se ele conhece esse princípio maravilhoso de Deus, ele pode se libertar. Deus é o ser que perdoa. Se Deus nos condenasse, quem na terra poderia escapar? Deus perdoa, não importa o que um homem tenha feito, se você conhece a lei de Deus. Mas você precisa praticar a lei de Deus. Nós somos o poder operante, porque Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Ao se tornar homem, ele teve que esquecer que era Deus. E então, como homem, a lei estava contida dentro dele. E então alguém aparece, ouve, experimenta, e então compartilha e conta. Então, o surdo e o cego sabem que não pode ser, mas ele conta mesmo assim. Ele conta exatamente como me contou. Quer queiramos ouvir, quer acreditemos ou não, não faz diferença, de qualquer forma estamos vivendo de acordo com isso. Então, sua maravilhosa conclusão, e você deve ter isso em mente, não é apenas o ato imaginativo intencional, todos os atos imaginativos funcionam. Então, de manhã, à tarde e à noite, estamos imaginando. Você não pode parar. Você pode parar? Noite após noite, quando vou para a cama e de repente o olho se abre por dentro, eu sei onde estou, eu sei, onde vejo um mundo que não é este mundo. E tudo o que preciso fazer, como alguém, eu não dirijo um carro, mas sei como deve ser a sensação para os homens que dirigem. Eu simplesmente pressiono algo na minha cabeça. Não coloco o pé nem a mão. É pura intensidade. Eu simplesmente imagino, e enquanto imagino, lá vou eu para onde estou contemplando. E eu vejo. Eu entro direto nisso. É tão real quanto isso é direto nisso. Toda a energia está na maravilhosa imaginação. A imaginação é a própria vida, ela anima tudo neste mundo. De repente, o olho se abre. Esse olho interior está sempre aberto quando vou para a cama. E então, mundo após mundo após mundo. E só uma coisa você quer fazer. Talvez em algumas noites eu não esteja com vontade, então não faço, em outras noites é interessante quando vejo, simplesmente, chamo isso de intensificar o que estou vendo. Conforme intensifico, esse movimento peculiar e lá vai você dispara como um meteoro direto para esse mundo que você vê. E lá está você. Então você explora. Tudo o que você explora. Então, lá estava ele, sentado ociosamente à sua mesa. E o que ele fazia, eu não sei. Mas estava ali, trabalhando em alguma coisa criativa. Talvez fosse desenhista, talvez pintor, talvez designer, não sei. Pelo que a carta sugere, talvez ele desenhasse. Mas sua mente divagou e ele se viu naquele lugar, e de repente, encostado na parede, olhou pela janela. Viu a planta e viu o homem. 2 semanas depois, aconteceu aquilo. Ele disse: Sei que você está me ensinando a verdade, a lei, e agradeço por ter me ensinado a usá-la. Bem, eu o agradeço tanto, ou até mais, do que ele me agradeceu por ter compartilhado comigo a possibilidade de eu compartilhar com vocês essas histórias maravilhosas. Agora vamos abordar outro aspecto dessa questão de livre ou escravo.
Todos nós somos escravos. Há um nascido de mulher, a mulher chamada Agar na Bíblia. E toda mãe. Minha mãe se chamava Guilhermina, mas ela é Agar. Minha esposa se chama. O nome dela é Catarina Vila, ela é Agar, ela deu à luz um filho. Então, todo ventre que traz uma criança a este mundo, essa é Agar na Bíblia. Há outra chamada Sara, e ela é celestial, e ela os liberta, Agar os escraviza. Portanto, todos os que vieram ao mundo pelo ventre de uma mulher são escravizados, todos nós. Enquanto estivermos neste mundo como escravos, e permitam-me citar esta passagem das Escrituras, no livro de Gênesis. Abrão caiu num sono profundo. Enquanto dormia, uma grande e grave escuridão o envolveu. Então o Senhor lhe disse: seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, e ali serão escravizados. Serão escravizados por 400 anos, depois disso, receberão uma grande herança. Depois dos 400 anos. Gênesis 15, 12. Em hebraico. É a maior língua do mundo, de verdade. Mas não é uma língua para se usar entre as pessoas, é uma língua de mistério. Nenhuma língua expressa os mistérios como o hebraico, nenhuma. Cada letra tem não apenas um valor numérico, mas também um valor simbólico. Ele diz a Abrão, que está perturbado porque não tem um herdeiro. Ele disse: um filho nascido em minha casa, filho de uma escrava, será o meu herdeiro. E o Senhor disse: não, o seu próprio filho será o seu herdeiro. E riu, porque ele tinha 100 anos e Sara 90, e já não tinha mais filhos como as mulheres. Gênesis 17, 16. Então você considera isso uma história normal. Mas não é bem assim. Quando chegarmos ao Novo Testamento, mostrarei a passagem que interpreta essa maravilhosa história do Antigo. Mas por 400 anos. Agora, a mesma história é contada no livro seguinte, o livro do Êxodo, e ele menciona 430 anos. 430 anos os filhos de Israel. E naquele mesmo dia o Senhor observou e tirou todo o exército do Egito, naquele mesmo dia. 430. Êxodo 12, 40. No livro de Gênesis, são 400. Ora, 400 tem o valor simbólico do sinal da cruz. É a última letra do alfabeto hebraico, Tof. Você pode escrevê-la como tal. Meu antigo professor costumava chamá-la de Tof, mas é Tauem. É a 22ª letra. Ele disse que tinha 100 anos. E é Kof. Kof tem o símbolo da parte de trás do crânio. Esse é o símbolo de Kof. O sinal da cruz. Todos nós estamos na cruz, esta é a cruz, não há outra cruz, nenhuma cruz de madeira, nenhuma pequena árvore da qual o mundo fala. Esqueçam toda essa bobagem de que as pessoas falam sobre Cristo numa cruz desse tipo. O Cristo universal está nesta cruz, no seu corpo. É aqui que o Messias, que é o próprio Deus, é crucificado. Eu sei. Sei por experiência própria, não estou especulando. Então, aqui está a cruz, os 400 anos, e enquanto eu aparecer na carne, carregarei a cruz. No fim da minha jornada, não 400 anos como você e eu medimos o tempo, quando isso não existir mais, pois a glória da minha herança celestial não pode se concretizar, ou pelo menos não se realiza em nós ou em mim, até que eu tire isso. Somente quando isso for removido poderei realmente realizar minha herança celestial, como prometido nas Escrituras, ao final dos 400 anos. Bem, por que 30? 30 é o preço pago por um escravo. O preço da pessoa não livre era de 30 ciclos de prata. Eles pagaram 30 ciclos de prata por ele. A quem pagaram? A eles pagaram 30 ciclos de prata. Em Êxodo, somos informados de que, se um boi chifrasse um animal, que é o boi, símbolo de Cristo, e este, por sua vez, chifrasse, matasse um escravo, o dono do animal deveria pagar ao dono do escravo 30 ciclos de prata. Esse é o preço da pessoa não livre. Todos aqui valem 30 moedas de prata.
E quando a mensagem de Cristo chega ao mundo e te impulsiona, pois 30 é lamed em hebraico, e é uma aguilhada, esse é o símbolo de 30. A 12ª letra é lamed e seu símbolo é uma aguilhada. Então, quando você é instigado a abandonar seus conceitos tradicionais e a passar de um Deus da tradição para o Deus da experiência pelo impacto da verdade, pois Cristo é a verdade, ele disse: Eu sou a verdade. Quando a verdade vem e o atinge, e você é libertado de seus conceitos tradicionais para aceitar o que ele está compartilhando com você, então você foi ferido, você foi atingido por Cristo. E 30 pedaços foram pagos. Êxodo 21, 32. Agora, ele não diz a quem foi pago. Ele pegou os 30 pedaços e ninguém os aceitou. Jogou-os no templo, na assembleia. Mas quem os aceitou? Eles lutaram, sim, e no lugar de sangue. Sangue de quem? O sangue de Deus. Esse é o preço pago pelo indivíduo que é tão instigado a ponto de ser ferido. Ele tem que renunciar à sua reivindicação a todo o passado em que acreditava e seguir agora os novos conceitos, a nova interpretação das palavras de Deus. Então ele traz isso ao homem. Agora nos dizem, e isto é uma alegoria na primeira carta de Paulo. Ora, não há ninguém nas Escrituras mais hebreu do que Paulo. Ele diz: Sou da tribo de Benjamim. Sou filho de Abraão, da tribo de Benjamim. Romano por cidadania, mas hebreu de hebreus. Ele foi a única pessoa que perseguiu todos os que ensinavam, enquanto falo esta noite. E então lhe veio a compreensão, ele teve a experiência, teve a revelação. E não há ninguém nas Escrituras, e ninguém ao longo dos séculos, que tenha sido um prosélito maior deste caminho do que Paulo. Ele ofusca a todos. Não se pode colocar ninguém na mesma categoria que Paulo. E então, em sua primeira carta, que agora é uma confissão, na verdade é uma biografia aos Gálatas. Ele está explicando esta passagem. Ele disse: Abraão teve 2 filhos, um com uma escrava, nascido segundo a carne, você e eu, e um com uma mulher livre, nascido segundo a promessa. Então ele disse: Isto é uma alegoria. Está bem claro na Bíblia. É uma alegoria. Bem, o que é uma alegoria? Procure a definição. É simplesmente uma história contada de forma figurativa ou simbólica que precisa de interpretação, de modo que, ao ser contada, o ouvinte ou leitor da história deve descobrir o caráter fictício da história e aprender a sua lição. Agora ele nos diz que uma vem de baixo e a outra de cima. Bem, eu experimentei ambas. Não me lembro de ter nascido do ventre da minha mãe biológica. Sei que a chamava de mãe. Estou convencido de que vim do ventre da minha mãe, a quem amei profundamente. Estou convencido de que ela me criou e me amamentou em seu próprio seio. Naqueles tempos, não tínhamos nada além do seio de uma mulher, então eu a amamentei. E ela me amou profundamente até o último instante em que fechou os olhos, e ainda me ama. Eu a encontrei. Então, saí do seu ventre. Eu era um escravo, ela me deu à luz na escravidão, essa é Agar. Eu não sabia quem era outra até que aconteceu comigo, na manhã de 20 de julho de 1959, quando saí do outro ventre, e ela vem de cima, diretamente do meu próprio crânio. Quando me ergui dentro de mim, ressuscitei e saí como se estivesse nascendo, encontrei todo o maravilhoso simbolismo das Escrituras se desdobrando diante de mim, e eu sou o ator principal do drama. Mas todas as coisas mencionadas estão presentes, os 3 homens, o bebê envolto em panos, tudo está presente, e vindo da mulher de cima. Assim nos é dito, aquela que vem de cima nos leva à liberdade, aquela que vem de baixo nos leva à escravidão. Como era nos tempos antigos, assim é hoje, e são inimigas. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a mulher, a escrava e a sua descendência, e o filho que nascer livre não herdará com ela. Gálatas 4 versículo 22, 31. Um mundo completamente diferente. Agora ele retorna e faz a declaração, falando agora do verdadeiro Abraão, não de uma pessoa como você é, como eu sou, mas ele disse que Abraão precisa gerar Cristo. E a promessa foi feita a Abraão e à sua descendência. Não há descendência, referindo-se a muitos,
mas à sua descendência, referindo-se a um só. À sua descendência, que é Cristo. Gálatas 3, 16. Então, na mesma carta, ele disse: Eu trabalho convosco até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4, 19. Cristo ser formado em vós? Sim. Bem, quem é Ele? Ele é Deus Pai. Ele está se formando em mim como eu, e quando Ele se forma em mim como eu o gero. Cristo como eu mesmo, eu sou Ele. Deus se deitou dentro de mim para dormir, e enquanto dormia, teve um sonho, sonhou que Ele era eu. E quando acordou, Ele era eu. Como eu sabia que eu era Ele? Somente através da revelação de seu filho, Davi, que no espírito me chamou de pai. Quando Davi, em espírito, me chamou de pai. E disse a Davi: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, quando seu filho unigênito me chamou de pai, eu soube quem eu era. Não há outra maneira de eu saber. Por isso, eu lhes digo desta forma. Agora, recebi outra carta maravilhosa desta senhora. Ela disse: Tenho o hábito, quando me deito, de sempre ter um bloco de notas e um lápis na minha mesa de cabeceira. Bem, esta manhã levantei-me, levei Dusty para a escola e depois voltei para arrumar as camas. Quando entrei no quarto para arrumar as camas, olhei e lá estava escrito no bloco. Naquele momento, não me lembrava de ter escrito nada naquele bloco. Então li, e estas são as palavras. Citação: Uma voz disse: Eu me movi para o ventre da mulher até que chegasse a hora. Fim da citação. Agora ela disse: Não me lembro das palavras, mas lembro-me de, depois de as ter lido, ter sido despertada durante a noite para escrever. Mas não me lembrava das palavras até as ler, e ainda não me lembro de as ter escrito, mas é a minha letra, escrevi-as durante a noite. Eu me movi para o ventre da mulher até que chegasse a hora. Ela se moveu para dentro da mulher vinda de cima até que chegasse a hora. Que não demore muito para que ela dê à luz. Ela tem tido experiências maravilhosas, e talvez até para mim também. Mas não sei quando. Gostaria que fosse esta noite, mas não sei. Ele disse: Ninguém sabe. Nem mesmo o filho, senão o pai. Que pai? O pai nela. Os pais dormem em nós, o Elohim dorme em todos nós. E então o Elohim que dorme em nós está se formando e se manifestando. Isso se chama trazer Cristo à existência. Então, livre ou escravo? Se você conhece a lei de Deus, como este Senhor conhece, você pode ser tão livre quanto o vento. Imagine o Senhor sentado à sua mesa, contemplando a possibilidade de dobrar sua renda, e, do nada, um homem que ele vê semanalmente há 3 anos se torna um instrumento através do qual essa duplicação acontece. Bem, apesar disso, ele quer algo mais. Ele não quer trabalhar, ele só quer viver, sem trabalhar. Então ele vai e cumpre um encontro marcado meses antes, e o homem diz: Acabei de receber uma herança de um parente desconhecido e você precisa dividi-la comigo. Apesar de seus protestos, ele insiste e o homem aceita um cheque no valor exato que ele havia retirado de sua caixa de correio ao longo de 2 semanas. Ao abrir a carta desconhecida, ele vê um cheque com esse valor e o saldo. Se esse valor fosse somado ao que ele já tinha, esse seria o saldo. E agora, por que trabalhar? Então ele decide parar e não trabalha. Aproveita a praia e passa o verão inteiro lá, sem fazer nada, quando recebe um telefonema de alguém que nunca tinha visto, insistindo: Por favor, venha me ver. Você precisa trabalhar para mim. E ele respondeu: Estou curtindo a vida. Amo o que faço. Não quero trabalhar. Bem, o homem continuou insistindo e insistindo, dizendo: Por favor, traga alguns dos seus trabalhos. Então, ele pensou: Vou lá. E levou alguns dos seus trabalhos. Agora o homem ficou mais entusiasmado do que nunca e insistiu em levá-lo imediatamente para mostrar não só o seu trabalho, mas também para apresentá-lo a si mesmo. Ele era um homem bonito,
de 38 anos, e lá estava ele, levado para aquele lugar, que era o principal cliente daquele homem. O homem gostou dele e ele imediatamente começou a trabalhar para ele. E dia após dia, ele se comunicava com aquele homem naquele escritório que ele viu quando simplesmente entrou por acaso enquanto estava sentado à sua mesa. Mas o que ele destaca, eu acho, é algo fantástico. Além de conhecer essa lei, ele disse, não apenas o ato imaginativo intencional se produz em uma experiência, mas também o não intencional. Todo ato imaginativo se produz neste mundo, quer você queira ouvir ou acredite nisso, não faz diferença. Ele continua se produzindo no mundo, portanto, por que não torná-lo intencional? Por que não assumir o leme e conduzir o navio dessa forma? Estamos todos à deriva, por assim dizer, ou estamos à deriva ou podemos assumir o leme e realmente ir em direção ao porto que desejamos. Depende inteiramente de nós. Então, repito, imaginar cria a realidade. Os maiores avanços neste mundo foram dados por homens e mulheres que imaginaram como se as coisas já fossem reais. Foi isso que fizeram. Simplesmente imaginaram as coisas como se fossem. E reconstruíram um mundo baseado nos atos imaginativos desses espíritos ousados que imaginaram como se as coisas já fossem reais. Quando o homem começa a imaginar como se as coisas fossem como ele gostaria que fossem, ele rompe o vínculo. Pois ele é um vínculo, ele é um escravo. Até que ele saiba como imaginar e de fato viva de acordo com isso e aplique esse pensamento, ele permanece um escravo neste mundo até que chegue o momento em que essa dádiva divina se manifeste. Então, quer ele a possua ou não, ele estará livre. Essa é a verdadeira liberdade que chega ao homem. Mas até que essa fantástica liberdade chegue ao homem, que ele, no mundo dos escravos, aprenda a lei de Deus, pois estamos escravizados por 400 anos. Enquanto carregarmos a cruz, o Tov. Até que eu tire esta cruz, não consigo realmente compreender a fantástica herança que me pertence. Herdei aquilo que é imaculado, puro, que é eterno, uma herança fabulosa que é o próprio Deus. Mas enquanto eu carregar a cruz, não consigo. Não tenho nenhum desejo, neste momento, de me desfazer dela. Se isso acontecesse esta noite, tudo bem, eu entraria direto na minha herança. Mas, como Paulo disse, eu deveria desejar estar com Cristo, isso é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, a necessidade é muito maior de que eu permaneça no corpo. Filipenses 1, 23. Ele herdou todo o mundo fabuloso, mas, por causa daqueles, ele permanecerá no corpo. E ninguém sabe ao certo como foi o seu fim, não está registrado nas Escrituras. A tradição nas igrejas está toda distorcida. Dizem que ele foi martirizado, que foi assassinado, mas isso não tem nada a ver com a realidade. As igrejas fizeram uma grande confusão. Agora reduziram Jesus a 1,60 m, um homenzinho. Algo que encontraram há algumas centenas de anos, 1500 anos depois de um suposto evento. Eu estava na TV uma noite com um cara assim, e ele trouxe uma foto estranha. E ele é arqueólogo. Você consegue ver as palavras das Escrituras. Agradou a Deus guardar estas coisas dos sábios entendidos e revelá-las aos pequeninos? Pois esse era o seu maior enigma. Todos esses sábios com toda a sabedoria do mundo, e ele tem uma visão, uma voz da razão, fala com autoridade em sua igreja, e agora o reduziram a 1,60 m porque é isso que o sudário, essa coisinha estúpida, representa. Que sudário? Cristo nunca caminhou sobre a terra como o mundo ensina. Estou falando de um Cristo cósmico. Um ser totalmente sobrenatural que está sepultado no homem. Um Deus universal. Não alguma coisinha que surgiu do nada. Um Cristo universal, o Cristo cósmico, está sepultado no homem, e é totalmente sobrenatural, e eles estão tentando reduzi-lo a algo carnal. Paulo advertiu os Gálatas contra isso. Sois vós tão insensatos? Tendo começado com o Espírito, quereis terminar com a carne? Gálatas 3, 1. Mas eles leem e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Vocês nunca saberão que são ele até que o Filho apareça e o seu Filho os chame de Pai.
Então vocês saberão que são ele. Então aqui, nesta noite, livre ou escravo. Eu digo que você pode ser o que quiser, não me importo com o que o mundo diga. Não pergunte se é possível. Você pode achar que é loucura. E muitos pensam esta noite, como ele pensou certa vez, e as senhoritas da Rua 49 pensaram. Ele é louco de pedra. Bem, eles ainda não me internaram. Não, eu não sou louco. Eu vejo mundos que ninguém vê. Eu vejo esses personagens e eles são eternos. Eu comungo com esses estados e comungo com os ocupantes desses estados, como Blake. Eu comungo com Blake. Estamos separados por 200 anos, mas estamos tão intimamente entrelaçados na tapeçaria do tempo, tão intimamente entrelaçados. De modo que encontro esses personagens que aparentemente estão tão distantes no tempo, mas não estão. Não para mim, não estão. Noite após noite, enquanto estou deitado na minha cama, de repente estou vendo o que não deveria ver. Não na minha cama. Tudo o que preciso fazer é intensificar um ritmo que sinto dentro de mim, intensificá-lo. É tão fácil. Você simplesmente se joga no que vê e explora. Veja mundos como este, genuinamente reais, e você estará ensinando as pessoas. Eu vou e ensino, ensino e ensino. Onde quer que eu vá, estou sempre ensinando, pregando a palavra de Deus. E eles me esperam. Há multidões me esperando, e eu venho e as ensino. Não é algo que acontece de repente. Eu vou, ensino e depois volto para cá. Então, não ensino apenas aqui, mas em todos os lugares. Não importa aonde eu vá, estou fazendo a obra de Deus. Pois quando ele me abraçou e me enviou, naquele momento do abraço, quando vi o Cristo ressuscitado e me tornei um com ele, naquele momento eu era apóstolo. Assim, eu podia dizer com Paulo a quem me questionasse: não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? A única qualificação para o apostolado. Um apóstolo não era aquele que primeiro foi chamado, abraçado, incorporado ao corpo do Cristo ressuscitado e enviado? Não apenas enviado para cá. Como vocês leem nas Escrituras, há outros com quem eu preciso falar. E os outros não estão necessariamente na cidade de Nova York ou em São Francisco, para onde irei no próximo ano, não, existem mundos dentro de mundos dentro de mundos, e eles me esperam. E eu vou e os ensino. Isso pode parecer loucura, mas para mim não faz diferença. Vou provar que não estou louco. Se isso for loucura, bem, não me preocupo. Mas digo-lhe que vale muito a pena se você conhecer a palavra de Deus e viver de acordo com ela, simplesmente viver de acordo com ela. Ela nunca falha. Quando ele vacilou 2 vezes, na primeira vez se deu conta e imediatamente disse: tomei essa decisão, então vou voltar a ela. E funcionou. Na segunda vez que vacilou, pensou que estava louco, que estava perdendo a cabeça, e pensou que talvez Neville também a tivesse perdido. E aparentemente se esqueceu, esqueceu tudo, mas alguns dias depois guardou a data, datada de meses antes. Quando a fez, o homem ainda não havia recebido a herança. Apenas alguns dias antes. Então ele foi até lá e o homem insistiu, pressionou-o, para que lhe entregasse um cheque no valor correspondente. Ele percebeu então que não estava louco. E eu também não. Eu, que o havia ensinado a lei, também não estava. Então ele voltou, foi para a praia, para que trabalhar? E enquanto curtia o sol, aproveitando cada momento, o telefonema de alguém que ele nunca tinha visto insistindo para que ele fosse buscar algum trabalho. Agora ele conhece a lei. Espero que nunca a esqueça. E você, que não a vivenciou nesse nível, espero que comece a aplicá-la nesse nível. Não importa quais dúvidas surjam em sua mente, livre-se delas, você conseguiu. Não apenas o ato intencional funciona, todos os atos imaginativos não intencionais são igualmente criativos. Portanto, quando pequenos incômodos inesperados acontecem, eles não poderiam acontecer por si só.
foram criados por um ato imaginativo que agora foi esquecido. Eles só podem existir enquanto forem sustentados por esse ato imaginativo, e quando deixam de receber esse suporte, desaparecem. Essa é a lei. Agora, vamos entrar no silêncio.